Olá, mundo! Você está no Cave Livros, eu sou Daniel Constantini e que a Maru nos abençoe e proteja neste vídeo. Turn around, look at what you see in the face, the mirror of your dream. Make believe I'm everywhere, getting in the light. Vision on the pages is the answer to a never-ending story. Na Bienal de 2012, eu fui lá para São Paulo e eu passei um dia muito legal. E no meio de uma bagunça, de um stand, a gente encontrou, e realmente foi por acaso, foi um amigo meu que estava junto comigo, o Efraim, que falou: ó, galera desse livro tá aí. E assim, eu já tinha curtido a capa, e na verdade aqui na minha cidade tinha esse livro há muito tempo. E eu sempre, assim, eu curti a capa, achei legal, mas eu nunca tive realmente interesse em comprar. Quando eu via esses dois lá na Bienal do Livro em 2012, eu achei, cara, aí eu li a sinopse de acordo lá dentro da livraria e fui falar com os dois. E, cara, eu me apaixonei pela história, achei muito bacana. Os dois escritores, o Gustavo Norris e o Gustavo Brasman, eles foram muito gente boa com nós. Na época eu estava fazendo vídeo pro Oriental Show e olha que bacana, cara, eles deram o último cartaz, o cartaz que eles estavam utilizando na Bienal, eles deram pra gente. Não vai dar pra enxergar porque a caneta tá muito fraquinha, mas eles autografaram e deram esse pôster pra gente enfeitar os vídeos do Oriental Show. Eu me apresento, sou Gustavo Brasman. Eu sou o Gustavo Norris, Autores das Crônicas dos Senhores do Castelo. Direto do Oriental Show. Direto do quê? Oriental Show é o nosso blog. É que a gente tem uma coluna que é segunda literária, que a gente faz resenha de livros. Vocês não fizeram do primeiro ainda? Ainda não, tá pra Ainda fazer, não. tá na fila. Então, ó, Eu sou fica esperando japonês, aí. eu sou japonês. Opa. Perfeito, é o site do Então, é só falar pra visitar o nosso site então, orientalshow.org. org. Orientalshow.org. Opa. Eu compartilho no Facebook lá. Opa! Facebook Me. Facebook. Dá um pouco lá. Espera, vai, agora vai. Galera, presta atenção. Os autores, Crônicas dos Senhores do Castelo, eles deram autógrafo pra gente. E agora, Isso aí. olha o que eles deram pro blog. O pôster. Oh! Autografado, hein? Autografado. Deixa eu sair daqui pra não estragar. Moça, você já foi... Morro de inveja. Todos podem morrer de inveja agora, porque é exclusividade da gente do Oriental Show. É exclusividade mesmo. Só tem dois desses. Um é meu, Nossa, outro de cara, vocês. não. Agora é nosso. Olha, vai nossa. deixar... Pô, vamos mudar o fundo dos vídeos agora. Mas infelizmente calhou com que eu acabei dividindo, separando o tema literário do Oriental Show, acabei criando o Cave Livros. Demorou quase que um ano, mas como prometido, eu já tinha lido esse livro faz um tempinho já, e só que eu tinha outros projetos na frente, mas agora eu estou apresentando para vocês as Crônicas dos Senhores de Castelo. Demorou um bocado, quase um ano, mas eu estou aqui para falar para vocês sobre as Crônicas dos Senhores de Castelo e apresentar para vocês esses dois escritores geniais
que é o Gustavo Norris e o Gustavo Brasman. São eles que criaram todo esse universo, na verdade que eles falaram multiverso dos Senhores de Castelo. E eu preciso primeiro, antes da gente apresentar esse livro, que é um livro que eu gostei pra caramba, vou falar um pouquinho deles, né? Assim, todos os vídeos eu costumo tentar entrar em contato com os escritores, mando algumas perguntas, eles mandam de volta as perguntas pra mim. Eu não apliquei isso nos primeiros vídeos, tá? E olha que eu tenho muito mais contato com a Julia Moon, o Marson Alquati, e com eles eu acabei não aplicando isso, mas com a Julia tem livro novo para lançar e o Marson Alquati também, então eu vou fazer isso com um livro novo deles. Tá? Eu vou estar trazendo os livros antigos deles também, claro, mas eu vou estar trazendo o livro novo deles usando esse perfil de perguntas e respostas, que infelizmente com os dois eu não pensei, e eram os dois que eu tinha mais contato. Então com o Gustavo Norris e o Gustavo Brasman, eu fiz a mesma coisa, eu mandei umas perguntas para eles, e eles responderam, e vamos lá. Vamos começar apresentando o Gustavo Norris, certo? Primeiro o Gustavo Norris, ele diz que ele é lá do Paraná, de Campo Mourão. E a primeira pergunta foi da onde veio essa coisa de ser escritor, né? Como ele teve essa ideia. E ele diz o seguinte: desde a adolescência ele já pensava em escrever. Ele tem alguns contos escritos em 2005, publicados, mas assim, ele começou sério mesmo, a escrever sério a partir do momento que ele começou a desenvolver as Crônicas dos Senhores de Castelo junto com o Gustavo Brasman, né? E eu perguntei também para ele quem incentivou, né? Quais foram o incentivo para começar a escrever. Um dos maiores incentivos dele foi perceber que a falta da ficção científica hoje em dia. E ele olhava nas livrarias e ele percebia que não tinha nada de diferente. Foi aí então que ele começou a bolar algumas histórias que não fossem iguais ao que a gente tem de costume. E aí foi quando ele conheceu o Brasman, que muitas ideias novas começaram a surgir, e foi aí que ele percebeu que ele conseguiria escrever algo que ele realmente gostaria de ler. Aí eu perguntei qual era o hobby, né, a coisa que ele mais gostava de fazer, e ele fala que ele é um viciado em videogames, ele gosta muito de videogames, principalmente ele está sempre jogando PlayStation 3, e ele também é muito fã de história em quadrinho, e gosta muito de assistir filmes. Na verdade eu nem preciso dizer que escrever e ler é uma coisa que ele gosta, porque todos os escritores que passam por aqui, olha, eu acho difícil você encontrar um escritor que não gosta de ler e que não gosta de escrever. Então eu até pedi para eles excluírem, tirando ler e escrever, qual era a coisa que eles mais gostavam. No caso do Norris, videogame, quadrinho e filmes. Aí eu sempre faço a pergunta: qual é a coisa que você mais odeia? Aí o Norris disse que o que ele mais odeia é ver filmes dublados. Realmente, é um porre isso. Tem filmes dublados que são bons, mas tem filmes que são péssimos. Aí eu perguntei pra ele, eu falei qual é a dica que ele poderia passar pra vocês, caso vocês gostassem de escrever um livro ou quisessem se aventurar nesse mundo da literatura. O que ele disse foi o seguinte: ele fala, a dica que ele dá é o seguinte: escreva muito e leia muito mais. Aí esteja preparado para críticas e sempre mantenha o bom humor. Isso é a dica do Norris. Aí eu falei pra ele, né, é uma pergunta, qualquer coisa que ele ache necessário sobre ele. Aí ele disse o seguinte: sou torcedor do Atlanta Hawks e gosto muito de assistir NBA. Não curto MMA e futebol. Então esse é um pouquinho do Norris que eu trouxe para vocês. E agora vamos para o Brasman. O Brasman é de Curitiba, no Paraná. E eu falei a mesma pergunta: como que ele teve essa ideia de ser escritor? Ele diz o seguinte: a primeira vez que eu quis ser escritor eu era criança. Aí ele desenhou vários rostos e criou história para cada um deles. Aí ele fala que infelizmente esses desenhos não resistiram ao tempo. Ele não lembra mais ou menos qual a idade que ele tinha quando ele fazia isso, mas ele fala que mais ou menos aos 12 anos ele tinha criado uma história mirabolante e ele foi falar para um amigo dele e ele disse que queria fazer um livro e o amigo dele simplesmente disse: duvido. E ainda completa falando que ele não conseguiria.
Foi a partir desse momento que ele falou, ah, é seu filho da mãe, não vou conseguir? Vamos ver, espera lá, espera lá. Aí demorou um pouco, mas tá aqui. Toma! Aí eu perguntei quais foram os incentivos para ele adentrar no mundo da literatura e ele diz o seguinte, que o incentivo mesmo foi interno, mostrar para ele que era possível. Eu acho que tanto que o colega falou que não ia conseguir, então acho que isso foi mais uma coisa pessoal. Não, agora é pessoal e eu vou conseguir essa merda. Aí ele fala que quando ele tem um sonho, nada vai impedir que ele o conquiste. Então esse é um incentivo dele, foi interno, aquela coisa de desafio, desafiaram ele falou, não, eu vou mostrar pra você que você está errado. E tá aqui, ó, Senhores do Castelo. Aí, aquela pergunta básica, né, qual é a coisa que ele mais gosta de fazer, o seu hobby e tal, aí ele fala que o que ele mais gosta de fazer, né, o Brasman gosta muito de assistir filmes, assistir desenhos com suas filhas e assistir filmes diversos. Aí, a dica que ele dá pra você que quer ler é o seguinte, pense bem sobre a história antes de pôr no papel, antes de escrevê-la. Ter começo, meio e fim é necessário para não se perder. Então essa é a dica que o Brasman dá para vocês. Aí eu terminei perguntando, né, falando para ele falar qualquer coisa que ele acha necessário. E ele disse o seguinte, eu gostaria de fazer um pedido especial. Se você ainda não leu os nossos livros, mas gosta de histórias fantásticas como Percy Jackson, Harry Potter, Senhor dos Anéis, então leiam o primeiro capítulo de As Crônicas dos Senhores de Castelo, que está disponível no nosso site. Vou colocar o site aqui, ó. Se você gostar, fale para os amigos. Se você comprou a ideia deles, converse com seus amigos, faça com que eles comprem a ideia deles também, porque ele fala que você não vai se arrepender. Aí ele fala que a propaganda boca a boca é a melhor forma de divulgação possível e disse para vocês espalharem isso para o multiverso todo. Aí ele termina falando um forte abraço e que a Maru vibre em harmonia em suas vidas. Agora vamos falar um pouco do que é As Crônicas dos Senhores de Castelo. É o seguinte, quando eu peguei para ler de fato o livro, no começo eu tive um choque, porque eu percebi que eram muitas coisas, que ia ser um mundo complexo, e eu fiquei meio que assustado. Eu falei, meu Deus, é um livro que eu tenho que prestar muita atenção, porque vai ter muitos nomes e etc. Mas foi só o começo, as primeiras páginas, onde tem os manuscritos e tal. Mas quando eu fui ler o primeiro capítulo, eu percebi que a coisa era muito mais fluida, era muito mais tranquila do que eu imaginava.
Tanto é que quando eu fui ler de fato, eu acho que eu li a primeira vez, eu parei um pouco, falei, não, deve ser muito difícil, eu vou postergar um pouquinho. Posterguei, e quando eu peguei mesmo para ler o primeiro capítulo, eu percebi que eu estava muito equivocado. O que eles irem falando isso, se você pegar os vídeos do Brasman e do Norris falando sobre os senhores de castelo, você percebe que eles tiveram muita influência de mundos de fantasia e mundos onde a tecnologia é diferente do usual. Então, o multiverso que eles criaram é um negócio muito interessante. Realmente é um pouco diferente do que você vê por aí e ao mesmo tempo não. Eu não sei explicar, vocês precisam estar lendo para entender o que eu estou dizendo. A história das Crônicas dos Senhores de Castelo se trata de há muito tempo atrás o multiverso foi ameaçado por seres chamados espectros. Essa força maligna, digamos assim, estava ferrando com tudo. E o que acontece é que todos os planetas do multiverso resolveram criar uma ordem chamada Senhores de Castelo, e essa ordem consistia em pessoas com habilidades e poderes especiais e com artefatos mágicos que possam ser como guerreiros para enfrentar, né, de ímpeto esses espectros que estavam assolando e destruindo várias coisas do multiverso. Os Senhores de Castelo vencem, né, eles derrotam, na verdade eles jogam os espectros para fora do multiverso. Então, depois de muito tempo, acontece uma coisa que é essa história que nós vamos acompanhar. Larissa, a princesa guerreira do planeta Agasby, acaba desaparecendo porque ela estava procurando um determinado artefato, ela desaparece e o rei de Agasby, né, chama dois dos melhores senhores de castelo para procurar a Larissa. São eles o Tagir, agora eu não sei se é Tagir ou Tagir, mas tudo bem, se eu não me engano teve um vídeo que eu vi, não sei se foi o Brasman ou Norris falando Tagir. Então você tem o Tagir e o Kulat, que são os dois senhores de castelo que vão à procura da Larissa. E quando encontram a princesa guerreira junto com o seu guarda-costa metálico, o androide Asio, eles percebem que eles estão dentro de uma conspiração muito maior e que a Larissa está tentando evitar. E junto com a Larissa eles vão em busca de um dos maiores artefatos mágicos chamado Globo Negro. E é essa história que você acompanha e que conforme vai tomando corpo, a aventura vai se transformando, você vai entrar dentro de uma conspiração, de uma aventura que realmente está nos moldes de Star Wars, está nos moldes de Harry Potter, porque ele mistura vários desses mundos de tecnologia, magia e fantasia de uma forma muito genial. E é uma coisa assim que eu gostei bastante, principalmente porque a magia da forma como é mostrada em Senhores do Castelo é aquela coisa que tem no Tolkien, que você não tem como explicar. A magia simplesmente é como ela é. E a tecnologia, ela dá esse contraste todo nesse mundo, porque entre os planetas do multiverso você tem planetas onde a magia ela é mais difundida e planetas onde você tem vários planetas que tem a tecnologia enrustida no lugar da magia e planetas que tem os dois, a mistura saudável das duas formas de poderes, tanto a magia quanto a tecnologia. E os Senhores de Castelo, assim como todo o universo, o multiverso, você tem uma força que é a Maru. Essa Maru, essa força interior que tem cada homem, é daí que os Senhores de Castelo tiram todo o poder deles, as habilidades, a magia e tudo mais. Então assim, é uma história muito interessante, realmente eu curti demais. Nós temos já 2 livros, pelo que eu entendi, serão 4 livros. Então nós temos aí Senhores de Castelo, O Poder Verdadeiro. Então é uma coisa... Por que o poder verdadeiro? É no final dos livros que você vai entender
qual é o sentido do poder verdadeiro. Depois nós temos o segundo livro, O Efeito Manticore. Na verdade eu não sei se é o Efeito Manticore ou o Efeito Manticore. Não sei, eu falo Manticore, mas... Cara, esse é outra aventura excepcional, é um pouquinho maior, tá? O primeiro livro é da base editorial, o segundo já é da Verus, já é o selo da Verus, que é um dos selos aí da editora Record, e que, cara, realmente tá bonito também a edição, eles mantiveram o padrão da edição anterior, que isso foi muito legal, tem todos os desenhinhos, tá? E essa é a dica do Cave Livros de hoje. Então espero que vocês tenham gostado. Comprem, procurem. Eu vou colocar todas as formas para vocês encontrarem as Crônicas dos Senhores de Castelo aqui no Cave Livros. E boca a boca, cara, divulguem, porque realmente esse livro é bom, é sério, é legal. Você pode, que nem eu falei, eu tive um impacto, eu assustei, porque é o seguinte, a galera tem muito assim... Tem muitas pessoas que não curtem muito ler, por exemplo, livros do George Martin, livros do Ken Follett, livros do Bernard Cornwell, porque esses livros já te apresentam uma quantidade de personagens, de lugares, de coisas, que você fica muito perdido. E no Bernard Cornwell, por exemplo, os nomes são difíceis de falar. Não são nomes fáceis. E no começo eu assustei, porque eu achei que eu ia encontrar esse tipo de coisa, Senhores de Castelo, mas como eu gosto desse tipo de literatura com vários nomes, vários personagens e tal, eu não me importei muito, assim, eu me importei no começo, mas depois eu resolvi encarar e percebi que era muito mais fácil. Tem nomes difíceis? Tem. Você às vezes fica perdido? Fica, mas assim, o que eles querem que você entenda, a linha da história que eles querem passar pra vocês, eles batem muito o mesmo nome. Então não tem como você não decorar o planeta Agasby e os nomes das raças que eles querem que você foque. Então não tem como você perder isso, você ficar perdido, quem é o que, o que é o que, não tem como. Porque ele vai bater nessa tecla, vai ficar falando o nome toda hora, então você acaba guardando, você acaba decorando, e é um negócio que flui, não é um negócio forçado, porque eu confesso que até, por exemplo, Game of Thrones é um negócio forçado, que você tem que guardar, que você tem que pensar, que você tem que entender. Não acontece isso no Senhores de Castelo, não é uma coisa muito maçante, porque o que eles querem que você entenda, eles vão bater o nome, sempre vai falar o nome do negócio até vocês decorarem. Quando você perceber, você já tá lembrando o nome, você já tá lembrando o nome de raças e etc. E referências, cara, todos os nomes que aparecerem, tenta ler alguns de trás pra frente, né? Você vai perceber alguns easter eggs, tá? Você vai perceber que o próprio nome Maru tem um significado da onde eles tiraram. Então tudo que eles colocaram aqui dentro tem muitos easter eggs. Nossa, isso aqui foi porque eles estudaram aquela outra coisa. Então assim, é um livro muito genial. Parabéns ao Norris e ao Brasman. Eu gostei muito do livro. Então essa é a dica do Cave Livros. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas, críticas ou sugestões, vocês podem mandar no e-mail que está aqui embaixo há algum tempo, né, no cavelivros@gmail.com. Galera, até mais e até o próximo vídeo.